nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, hoje é dia domingo, dia do Senhor, solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa igreja. Vamos ouvir o Evangelho do dia, que se encontra em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19, que assim nos ensina. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Paulo, aquele que mais saiu para evangelizar, para levar a boa nova da salvação. E nós ouvimos no Santo Evangelho que Jesus, ele fez uma pergunta a seus discípulos: que dizem que eu sou por aí? Disseram assim: uns dizem que isso é João Batista, outro que é Elias, ou algum dos profetas. Aí Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, o primeiro Papa da Igreja, disse assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele disse quem era a pessoa de Jesus. Pedro, o primeiro Papa. E Pedro foi aquele Papa que no começo da Igreja foi firme, superou todas as dificuldades, não teve medo, foi corajoso, e ele sabia de quem ele estava a serviço, da pessoa de Jesus, o Messias, o esperado. E Paulo? Quem foi Paulo? Paulo, antes de conhecer quem era Jesus, ele perseguia a igreja. Mas quando teve aquele encontro pessoal com Jesus, ele passou a ser anunciador da boa nova da salvação. Foi o que mais anunciou, foi anunciar aos pagãos a pessoa de Jesus. Ele anunciava sem medo, com coragem, com perseverança. Sabe por quê, meus filhos? Porque ele sabia quem era a pessoa de Jesus. Ele sabia da missão a qual o Senhor lhe tinha confiado. E essa pergunta hoje também, ela cabe a cada um de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Pedro respondeu, deu a resposta exata. Paulo também conheceu quem é Jesus, mas para nós hoje, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? A nossa resposta, meus filhos, nos compromete. Se eu disser assim: Jesus para mim é o meu Salvador, é o Messias, é nele que está a vida, então eu tenho que segui-lo. A minha resposta me compromete. Se eu realmente creio que em Jesus está a salvação, eu tenho que viver esta verdade a qual eu disse, que em Jesus está a vida, está a salvação, está a vida eterna. E vivê-la significa, no meu dia a dia, dar o meu testemunho de fé, como fez Paulo, como fez Pedro, que doaram a sua vida por causa do Evangelho e anunciaram
a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu filho e minha filha, que nossa caminhada de fé, nós também possamos levar esse Jesus que é caminho, que é verdade e que é vida, a todas aquelas pessoas que ainda não conhecem, como fez Pedro, como fez Paulo, que doaram a sua vida por causa do Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.